Fala galera, saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila e hoje vamos fazer o nosso tradicional vídeo de pós-jogo, infelizmente com uma derrota no clássico, perdemos de 3-2 para o Palmeiras. Não foi um jogo mal jogado, na verdade foi um bom jogo para quem assistiu, assim, né, não em termos de resultado para a gente, mas assim, foi um bom espetáculo. O primeiro tempo, o Santos teve um bom momento, assim, o começo do jogo foi meio os dois times se descobrindo, aí o Santos melhorou, começou a ter posse de bola, começou a chegar um pouco mais, mas sempre com um pouco perigo. E aí o Palmeiras cresceu. E nisso que o Palmeiras cresceu, ele teve umas duas boas oportunidades, e na terceira teve um escanteio, batido rapidamente pelo Gustavo Scarpa, e muito bem batido. O João Paulo falhou, infelizmente, e é triste ter que dizer isso, mas foi uma falha, ele saiu muito mal, saiu caçando borboleta, e o Gustavo Gomes fez o gol que abriu o placar para o Palmeiras, e na sequência aconteceu o que vem acontecendo sempre quando o Santos sofre derrotas, né? A gente parece que, lembrando do 7-1, parece que a gente teve uma pane, então parece que o Santos sofre algumas panes, assim, e na sequência o Palmeiras já fez a jogada e foi uma, cara, foi uma bola ridícula, assim, o sistema defensivo do Santos como um todo falhou, tá? Não foi exclusivo, assim. Era uma bola meio pererecando, assim, que o cara do Palmeiras cabeceou no meio, foi pro lado, o outro cabeceou e acabou chegando no pé do Scarpa, que enfiou uma boa bola na frente pro Breno Lopes de novo, esse cara que bateu e daí sem chance pro João Paulo, bateu cruzado. A gente pode questionar que o Moraes não subiu junto com o jogador do Palmeiras, não fez pressão também no Gustavo Scarpa, mas ele estava marcando, parecia estar marcando uma possível saída do Scarpa direto, só que o Scarpa deu um toque de primeira que foi muito bonito. E o Kaique não acompanhou a velocidade do Breno Lopes. O Kaique não é um jogador muito rápido, ele é mais rápido que o Luiz Felipe, mas aí ia dizer que ele é rápido, teve bastante. Não. Infelizmente, o Breno Lopes colocou na frente e o Kaique ficou para trás e aquele abraço. A gente, depois disso, o Palmeiras ainda pressionou um pouquinho, mas logo se assentou no jogo e deixou o campo para o Santos. O Santos tentou, teve posse de bola, como sempre, mas sofreu muito. No primeiro tempo, o Marinho e o Lucas Braga foram muito marcados nas pontas, sabe? O Palmeiras soube anular a jogada dos atacantes na ponta. Os laterais não tiveram tanto espaço, mas a marcação era dos atacantes e acabou, sabe? O Lucas Braga e o Marinho no primeiro tempo praticamente nulos. Marcos Guilherme não jogou nada nesse jogo, mais uma vez ele como falso 9 não é a posição dele. Marcos Guilherme talvez tenha que ser testado em outros pontos, aí outras posições. A gente sabe que ali com o Lucas Braga tem sido a melhor posição dele, então talvez o Santos colocando um centroavante, jogou sem o Caio Jorge hoje de novo, o Caio Jorge ainda está afastado naquela, dizem que é para preservar o físico, mas eu já acho que estão preservando por causa de possíveis propostas, eu acho que o Santos está preservando o Caio Jorge para não correr o risco do Caio Jorge se lesionar, sendo que ainda dá tempo de vender ele antes dele sair de graça, então é a minha opinião. E eu acho que por conta desse momento e do Santos ter chance de receber pelo menos alguma coisa, é melhor fazer isso mesmo. Por mais que ele faça muita falta no ataque do Santos. O Fernandinho vai ter que achar uma outra possibilidade. De repente o Jean Mota de falso 9, que é uma aposta do Danilo, e eu acho que o Jean Mota faz melhor essa função. É, mas aí é com o Diniz. O Bruno Marques era um cara que poderia fazer essa função de centroavante, ficar mais fixo, segurar os zagueiros, e a gente ter bola aérea, porque o Santos cruzou várias vezes na área hoje, cruzava para ninguém, sabe? E o Moraes fez bons cruzamentos, não foram cruzamentos à la Felipe Jonathan, sabe? Mas mesmo assim, não tinha para quem cruzar e o Santos fica sempre nessa arma, né? Quando precisa cruzar, não tem quem cabeceie. Sobre o jogo, depois que o Palmeiras deixou, acabou o primeiro tempo e daí no segundo tempo o Santos voltou com o Alisson na zaga no lugar do Bosa. O Bosa não fez um jogo ruim, o Bosa jogou bem, inclusive em alguns momentos ele adiantava a bola na velocidade, passava, quebrava a linha e conseguia fazer a jogada, que eu achei uma coisa muito boa, que o Luiz Felipe não consegue porque não tem essa velocidade, mas o Diniz optou pela saída do Bosa e colocou o Alisson.
que jogou improvisado ali, mas não comprometeu, fez um jogo seguro. E ele tirou também o Giamota, que tinha recebido o cartão amarelo. Tanto o Giamota quanto o Camacho receberam o cartão amarelo no primeiro tempo. Ele tirou o Giamota e colocou o Sanches. E aí a gente começou a ter o velho Sanches de volta. O Sanches jogou muita bola, apareceu. Aquela posição ali de segundo volante foi espetacular. Armou todo o jogo, bolas mais complicadas, bolas mais complexas, viradas, algumas enfiadas de bola, alguns cortes, assim, outro nível. Giamota estava jogando bem, mas o Sanches elevou, assim, muito absurdamente o nível ali daquela posição. O Pirani jogou muita bola hoje, só que ele toma algumas decisões meio erradas. Às vezes ele pega a bola e quer fazer tudo sozinho, acaba perdendo a bola. Em alguns momentos ele sofreu falta, mas em vários ele perdeu a bola sozinho, porque não levantava a cabeça para ver que tinha um companheiro, às vezes um pouquinho para o lado, sabe? Então, abaixa a cabeça, quer sair driblando todo mundo. Em alguns momentos deu certo, ele conseguiu fazer uma ou outra jogada que ele se livrou da marcação, mas no geral não foram boas opções. É, mas ele jogou bem, ele se movimentou, criou o jogo, ao contrário do Marcos Guilherme, que ficou perdidaço e apareceu pouco. Quando o Diniz cobrou o Marcos Guilherme ainda no primeiro tempo, ele começou a se mexer mais, ele saiu mais da área, e daí ele apareceu um pouquinho mais, mas mesmo assim não foi bem. E aí no segundo tempo, o Marinho e o Lucas Braga começaram a aparecer um pouco mais. Eu não sei se a marcação do Palmeiras mudou, se os laterais. No primeiro tempo parecia que tinha uma linha com quase 5 jogadores assim para fazer a marcação. Então os laterais ficavam bem abertos para marcar os pontas e um volante fechava um pouquinho mais na frente da zaga. E no segundo tempo o Santos já não encontrou tanta essa dificuldade, tanto que o Marinho e o Lucas Braga apareceram mais, tentaram, tiveram algumas oportunidades, mas nada de muito espetacular, nada que fizesse realmente a diferença para a gente poder ter uma coisa melhor, uma coisa maior que a gente empolgasse. Então foi muita posse de bola, muito toque, mas no segundo tempo o Santos voltou melhor. O Santos começou a jogar um pouco mais de bola, o Sanches deu outra dinâmica para o time. Pouco tempo depois o Madison entrou no lugar do Pará, que o Pará, aquele joguinho meia boca de sempre, sabe? O Pará não está sendo mais o Pará que a gente viu ano passado, que a gente já viu em outras épocas. Está sendo só o Pará. Aquele cara que não faz nada demais, mas também não, nem de bom, mas não tá fazendo de ruim, pelo menos, né? Então, menos mal, que antes estava fazendo muita coisa ruim. Entrou o Matos e deu uma dinâmica um pouquinho melhor, só que o Santos jogou muito pelo lado esquerdo e pouco pelo direito. Então o Madison teve poucas oportunidades, as oportunidades que ele teve ele não conseguiu cruzar. O Madison não é um grande cara de cruzamento, né? Ele é um cara de chegar batendo, de usar velocidade para tocar para trás. E o Palmeiras não estava dando esse espaço porque estava dando bola para o Santos, né? O interesse do Palmeiras era matar o jogo no contra-ataque. Então, no primeiro tempo ainda a gente teve uma cabeçada do Marinho que passou bem perto, que foi o lance mais perigoso do Santos. E no segundo tempo a gente teve, depois da entrada do Sanches, ele sofreu um pênalti, isso já para os 30 e poucos minutos do segundo tempo. Então não era uma coisa, 30 minutos, eu acho, 30, 31. Aí o Sanches sofreu um pênalti do Marcos Rocha, ele mesmo bateu, e com isso agora ele é recordista ao lado de Copete, né, como o maior artilheiro estrangeiro do Santos. Tem 26 gols com a camisa do Peixe, igualou o recorde do Copete, só que com menos jogos. Então, pela média, Sanches é o artilheiro aí, o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Se ele fizer mais um, ele já passa e daí fica isolado na artilharia. Mais para frente ainda, depois do gol que o Santos deu uma acendida, o Fernando Diniz ainda tirou o Camacho, colocou o Zanocelo. Não dá para avaliar, jogou pouco e parece que jogou numa posição assim, era meio que um segundo volante, só que assim, eu vi pouco ainda do Zanocelo, seja nos momentos que ele entrou, seja nos momentos de jogo. Então ele ainda está devendo, mas é um jogador novo, com muito potencial. Vamos ver se ele entra em alguns jogos numa situação melhor, para a gente ver ele melhor, a gente sentir um pouco do que realmente joga o Zanocelo. E entrou o Raniel. O Raniel, depois de tanto tempo, voltou a jogar, entrou no lugar do Lucas Braga. E não deu para avaliar. Ele tentou correr um pouco, mas assim, não dá para dizer, ele foi bem, foi mal, porque jogou pouco. Então não tem muito o que falar. E depois que o Santos fez esse gol com o Santos deu uma pressionada, foi para cima, teve uma chance ou outra, mas nada muito perigoso, sabe? Isso que
quebrou, sabe? Se o Santos tivesse criado algumas chances perigosas, você fala, não, uma hora sai o gol, né? Não, assim, a gente via que o Santos estava afim, que o jogo encaixou um pouco mais, os jogadores do Santos estão mais entrosados no esquema do Diniz, tem um toque de bola melhor, só que o Palmeiras está mais tempo entrosado e os jogadores do Palmeiras ainda têm uma qualidade um pouco melhor do que a dos jogadores do Santos, assim, no geral. Não peças específicas, assim, mas no geral o time do Palmeiras é mais entrosado, com um elenco mais qualificado. E faz muita diferença num jogo assim que é relativamente parelho. E no fim das contas, uma bola foi lançada na ponta, o jogador do Palmeiras cruzou, o eu acho que foi o Daverson que desviou bizarro, assim, e ela foi parar no pé do Willian, que só tocou pra dentro, cara. Foi um gol sem querer, assim, um cruzamento fraquinho, dois caras do Palmeiras apareceram na frente, o Bandeira deu impedimento, mas, cara, o Kaique tava dando posição pros dois, sabe? Tipo, seja pro Daverson que tocou na bola primeiro, seja pro Willian que mandou pro fundo da rede. Então foi. Na hora que a gente viu o replay, a gente já sabia que o VAR ia validar. Foi pro VAR, validou 3-1 e ali meio que matou o jogo. Aí a gente viu que o Santos até continuou, acabou num lance dentro da área que o Marinho sofreu o pênalti do Mike, que tinha acabado de entrar no lugar do Marcos Rocha. Então, os dois laterais do Palmeiras, os dois laterais direitos do Palmeiras fizeram pênalti nesse jogo. O Marinho sofreu o pênalti, cobrou o pênalti, fez o gol. O Jailson chegou a tocar na bola, mas é aquela bola rasteira forte que quica e só encosta na mão do goleiro. Ele não consegue pôr força suficiente, não consegue com a mão firme. E com isso decretou os números finais do jogo. O Santos até tentou botar uma pressão no final, mas assim, não era aquela pressão que o adversário só foi uma pressão meio Diniz, assim, sabe? Toca a bola, tenta, não consegue. E no final o Palmeiras ainda conseguiu enrolar o jogo, tocou um monte de bola, conseguiu ir pro ataque, teve falta, daí os jogadores do Santos estavam nervosos, fizeram falta, daí gastavam tempo. O juiz deu 6 minutos, deu mais um ainda e, cara, ficou um minuto parado perto da área do Santos com os caras do Palmeiras enrolando. Como resultado, é um péssimo resultado para o Santos, né? A derrota. Resultado dentro do campeonato. O Palmeiras agora é líder com 25 e o Santos fica com 15. Então a gente está 10 pontos atrás do líder do campeonato. Porém, a gente pode tirar algumas coisas boas desse jogo. O Santos conseguiu jogar de igual para igual a maior parte do jogo contra o Palmeiras e conseguiu ser melhor na maior parte do segundo tempo. Para um time que a gente esperava esse ano que só ia brigar contra o rebaixamento e que não ia fazer nada demais, uma coisa bem espetacular. Assim, a gente tem que agradecer que o Diniz deu uma arrumada no Santos, que o elenco está conseguindo jogar e que a gente conseguiu fazer um jogo contra um dos adversários mais difíceis na casa dele. Por mais que seja um clássico, o clássico não tem favorito, o Santos conseguiu jogar contra um elenco que está há mais tempo entrosado, que tem jogadores mais qualificados, que tem mais elenco para rodar, então eles conseguem substituir, mudar o jogo e tal. O Willian entrou e, para variar, fez gol na gente, cara, que saco, cara, que ódio. O Dudu entrou no finalzinho, só que tocou na bola duas vezes só, sabe? Foi só para ele voltar, sabe? Para dar a sensação de, o Dudu reestreou. O jogo já estava resolvido. Mas, como eu ia dizendo, do lado bom, o Santos conseguiu fazer isso. Porém, a gente tem que pensar em várias coisas. O João Paulo fez uma defesaça no primeiro tempo e no segundo tempo salvou um gol que acabou dando impedimento do atacante do Palmeiras, que foi o Davis, que estava impedido, que bateu. A queima-roupa, o João Paulo defendeu com o pé, foi um milagre, cara, espetacular. Só que o João Paulo tem falhado, principalmente saída de bola. Saída de bola é o ponto fraco do João Paulo. E a tendência é que o John volte, assuma aí o gol do Santos. E o Santos estava melhor com o John no gol nas saídas de bola. Então, teve até um comentário do Danilo, que a gente fica trocando mensagem no WhatsApp, ele falou: o João Paulo faz mais milagre, porém o John é melhor na saída de bola e dá uma segurança melhor contra a bola aérea, que é um problema do Santos. Então, assim, equilibrando, sabe aquela coisa, o John um pouquinho melhor com o pé, o João Paulo um pouquinho melhor no reflexo, naquela coisa ali de fazer uma bola milagrosa. E o John um pouquinho melhor na saída. Só que o John é melhor na saída. Não vou dizer um pouquinho melhor, ele é melhor. Também não é tanto, assim, mas é melhor. Ele é mais alto, ele é mais. Parece ser mais flexível nesse sentido, sabe? De esticar, ter uma envergadura que é maior, ele parece ser mais alto, mais magro. Então tem uma coisa assim que funciona melhor para o John nas saídas de bola. Então a tendência é que o John volte. Eu não vejo porque o Diniz insiste em comparar. Eu já, no começo, eu pedi para esperar, depois defendi a saída, aí já vi o Pará dando uma melhoradinha, só que o Matos é o melhor jogador que ele no momento, sabe? Então,
O Diniz deveria apostar, o Maddison é melhor na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, isso pode ajudar a gente no nosso problema de bola aérea, coisa que o Pará não é bom, ele é péssimo em bola aérea. Então a gente ganha um jogador que é mais explosivo que é o Maddison, a gente ganha um jogador que joga melhor de cabeça e que está no momento melhor. Na zaga, Bosa e Kaique, difícil falar hoje, porque o Kaique não foi aquele Kaique, sabe? Mas era um time mais difícil também de jogar. A gente ainda está muito viúva do Luan Pérez, que nem. Assim, ele já gravou um vídeo dizendo que já está de saída, mas ainda nem foi confirmada a saída, mas a gente está viúva do Luan Pérez. E faz falta mesmo. Talvez com a volta do Wagner a gente consiga, do Wagner Leonardo, a gente consiga estabilizar um pouco a zaga. De repente, o Luiz Felipe e Wagner funcione, de repente, o Kaique jogando na direita com o Wagner, se por um acaso o Luiz Felipe é muito bom de bola aérea, então também faz diferença contra o jogo aéreo. Ele é muito lento, o Wagner é mais rápido, talvez ele seja um pouquinho mais rápido que o Kaique, então também a gente ganha nisso também, que é um problema, porque o Luan Pérez era um jogador mais rápido, e o Wagner também já jogou de lateral, mesma coisa que o Luan, então tem aquela qualidade também para poder sair jogando, para ter um pouco de drible ali, às vezes em alguns momentos. Mas a zaga hoje, Bosa foi bem, não comprometeu, mas o sistema defensivo do Santos também marcou bobeira, assim, né, nas bolas que tomou. E o Kaique teve aquela falhinha, uma falha, aquilo não é uma falha só do Kaique, mas acaba pesando porque ele nem acompanhou o Breno, sabe? O cara entrou sozinho e tal. Ele tentou, mas não tem essa velocidade. O Moraes, por outro lado, jogou bem. O Moraes foi bem na esquerda. Ele é muito bom ofensivamente, tem qualidade, está no momento melhor que o Felipe Jonathan e eu bancaria a permanência de Moraes como lateral esquerdo, pelo menos por enquanto. Deixar o Felipe Jonathan treinar mais um pouco, voltar. Porém, defensivamente, ele é igual o Felipe Jonathan, ele vai para frente e fica um buraco nas costas que o Diniz precisa resolver com alguém. E assim, eu acho que depois que o Jean Mota saiu, daí não tinha ninguém para fazer essa função, sabe? O Sanches joga mais solto, o Jean Mota, por mais que ele solte, ele meio que dá uma revezada com o Camacho. Inclusive, Jean Mota e Camacho funcionam bem, dão um equilíbrio ofensivo-defensivo, sabe? Porém, o Sanches é mais jogador. Então, tem esse peso diferente. Jean Mota, por sinal, não joga o próximo jogo contra o Bragantino pelo Brasileiro, tomou o amarelo, fazia acho que 19 jogos que o Jean Mota estava participando seguidos e agora ele vai ter que cumprir suspensão. O Jean Mota foi bem no primeiro tempo, mas o Sanches entrou e foi muito melhor. Então, desculpa, Jean, mas no contraste você perdeu muito nesse jogo. Porém, você estava jogando bem. Você e o Camacho juntos estavam funcionando bem. O Camacho jogou o mesmo de sempre, então também não dá para pirar muito quem vai fazer. O Pirani jogou bem, foi um bom jogador, apareceu muito, várias jogadas passaram nos pés dele, cruzamentos bons, sabe? Não cruzamentos loucos, mas bons cruzamentos, boas jogadas pelo meio, tentou chute, apareceu em todos os setores do campo. Eu achei muito bom quando o Diniz tirou o Jean Mota e colocou o Sanches, porque provavelmente é com isso que ele vai jogar contra o Bragantino, né? A tendência, como o Jean Mota não tá, ele coloca o Sanches segundo volante e Pirani mais na frente. E eu acho que isso vai funcionar muito bem. Inclusive, se o Sanches conseguir bem o jogo inteiro nessa formação e o Pirani também, valeria a pena, de repente, sacar o Lucas Braga, colocar o Marcos Guilherme na ponta e deixar o Jean Mota de falso 9. Daí entra naquele plano do Danilo, que poderia funcionar. Marinho, primeiro tempo médio, assim, tipo, médio para menos, e segundo tempo apareceu bastante. Tentou, lutou, sofreu pênalti, fez o gol. Então o Marinho foi bem. Da mesma forma que o Sanches entrou no segundo tempo, deu outra cara pro jogo. O Sanches foi o cara do Santos no jogo, apesar de ter jogado um tempo só. Lucas Braga, primeiro tempo mal, segundo tempo melhorou um pouco, mas ainda parece que no estilo do Diniz, o Lucas Braga ainda não se encontrou. E o Marcos Guilherme de falso 9, mais um jogo abaixo, não dá para falar nada. Aí tem os caras que entraram, o Madison entrou no lugar do Pará, foi um pouquinho melhor, mas também não dá para falar muito, porque não teve muito jogo por ele. O Alisson deu segurança ali para a zaga, então o que o Boss estava fazendo, o Alisson fez bem também, então não mudou muito. O Zanocelo entrou no lugar do Camacho, mas não dá para avaliar. O Sanches, que entrou no lugar do Gilmar, já falamos. E o Raniel, que entrou no lugar do Lucas Braga, também não deu tempo. O Diniz já mexeu no intervalo, que foi bacana, então ele tentou, fez uma coisa que mudou o jogo, que foi a entrada do Sanches, então melhorou bastante isso. Então foi um jogo que, tristes pelo resultado, tristes por perder para o rival,
faz 11 jogos já, nos últimos 11 jogos o Palmeiras perdeu uma vez só para o Santos, então a gente está precisando ganhar do Palmeiras para tirar essa zica. Porém, para o nível que a gente espera do campeonato do Santos esse ano, que a gente tava todo mundo com medo, achando que ia ser uma desgraceira só, o Santos foi guerreiro, lutou, tentou. Tem gente aí já falando que o jogo foi horrível, não sei, não foi tão horrível assim, mas também não foi bom como a gente espera que seja. A gente queria o Santos um pouquinho mais agressivo, finalizando mais, tendo mais chance, mais perigo para incomodar o adversário e podendo ser com resultado melhor. De repente, um empate nesse jogo seria bacana pelos momentos que são distintos. O Palmeiras está com 5 vitórias seguidas, então é outra pegada, sabe? E desses jogos aí, contra os 3 primeiros colocados, a gente ganhou do Atlético Paranaense, perdemos para o Palmeiras e vamos pegar o Bragantino no fim de semana. O Bragantino que empatou com o Atlético Paranaense hoje também, 2-2. E vamos ver o que a gente consegue contra o Bragantino. Sem o Jean Mota, provavelmente com a volta do John. Não sei se o Wagner já vai estrear ou não, porque aí depende do Diniz, ele não costuma mexer muito, então eu acredito que provavelmente ele vai vir com o Luiz Felipe e Kaique ainda. Só se o Wagner treinar muito bem e dentro do esquema do Diniz, daí o Diniz talvez queira já bancar essa substituição. Ainda sem o atacante, não sabemos ainda o que vai ser do Caio Jorge, já só abre em agosto, tá todo mundo esperando o empresário dele voltar da Europa para ver se ele vai trazer as propostas das equipes. Espero que sim, porque a gente precisa vender o Caio Jorge, fazer dinheiro, porque senão ele vai sair de graça. Então, a melhor proposta possível é que pagar mais, cara. Aquele abraço, Caio Jorge, obrigado pelo que você fez, mas também não dá pra gente ser refém de jogador. E antes da gente pegar o Bragantino, quinta-feira, 7h15 da noite, a gente tem Sul-Americana. Sul-Americana volta agora com o fim da Copa América. E o Santos vai pegar o Independente na Vila, primeiro jogo em casa. E mais para frente a gente faz um especial, aí a gente faz uma análise do Independente para a gente conhecer melhor o adversário. Eu mesmo, esse ano, não sei o que esperar do Independente. Independente que é um time copeiro, dos maiores campeões aí da Libertadores, da América do Sul. Eu acho que é o time que mais tem títulos, depois talvez seja o Boca. Então é complicado, é um adversário bem complicado, que parece que estava no momento bom, mas eu vou pesquisar mais, vou trazer informação concreta para vocês. Pessoal, perdemos, mas perdemos com dignidade. Perdemos com honra, os jogadores fizeram o possível, lutaram, e infelizmente hoje não. A gente jogou contra o adversário melhor, que soube se impor em alguns momentos, e nesses momentos resolveu o jogo. A gente teve a falha do goleiro, a gente depois teve a falha do sistema defensivo. E no último gol, cara, se o Kaique não tivesse marcando o primeiro pau, ele e tivesse mais para trás, os caras teriam impedimento os dois e não teria sido gol, mas ele tava sozinho, então assim, eu entendo que o zagueiro, o cara fala fecha o primeiro pau, ele fecha mais fechado que é na linha da bola, sabe? Se tiver um cara vindo por trás dele, ele consegue fechar. Então não foi, digamos assim, uma falha, né? Tipo, ele não estava na mesma linha dos outros. Deveria, se o Santos faz a defesa em linha. Porém, ele fez o que todo zagueiro faz do manual. Então, não dá para dizer. É corrigir esses erros, melhorar no que precisa ser melhorado. Então, ver se o Wagner já volta, se já treina bem, se pode fazer essa função pela esquerda, que ele quer canhoto. Pensar se o Sanches vai jogar já na Sul-Americana. O Giamota deve jogar e o Sanches deve entrar depois, mas contra o Bragantino já vê qual vai ser a opção, se o Sanches talvez já vai começar o jogo e de repente sair no meio do segundo tempo. Quem que vai ser o substituto de Caio Jorge, se o Caio Jorge vai para o jogo pelo menos desse da Sul-Americana, que é mais complicado, que é jogo mata-mata, ou se realmente ele não joga mais pelo Santos, e daí quem que vai ser o atacante, porque tá difícil. O Diniz não parece confiar nem no Marcos Leonardo e muito menos no Bruno Marques. Bruno Marques no banco ele põe. E, cara, nesse momento, sem centroavante, sem um jogador, eu apostaria, sabe? Põe o Bruno Marques, deixa ele brigar com os zagueiros. Ele tem alguma qualidade, ele tem um pouco de velocidade, apesar de ser alto, sabe? Ele não é aquele cara paradão e tal. Então, eu apostaria um pouco nisso. Mas o Diniz parece não gostar e o negócio não vai. Então, é torcer para quem entrar realmente faça esse jogo, consiga desempenhar bem e vamos lá, time. Vamos jogar aí quinta-feira, então tem tempo. O Santos aí, não sei se vai dar folga o domingo inteiro para os jogadores.
Eu não sei se vai treinar também amanhã, se vai ter recuperação, como é que vai ser, mas vai ter segunda, terça e quarta de treinos para poder definir o time contra o que joga contra o Independente. Enquanto isso, a gente acompanha as notícias, vamos ver se confirma a saída do Luan Pérez, vamos ver se muda alguma coisa em relação ao Carlos Jorge, vamos ver quem que está voltando aí, Felipe Jonathan pode voltar de lesão, vamos ver se o Sanches começa a jogar mais também e ver o que o Diniz traz aí para o time. É para cima dele, Santos, e que a sorte esteja com a gente aí na Sul-Americana, que vale bastante dinheiro e o Santos poderia aproveitar uma oportunidade de ganhar um torneio que nunca ganhou e que tem uma premiação em dólar, que é interessante, e também, entre aspas, mais acessível, que pode pegar alguns times aí que não estejam no momento tão bom na sequência, ou mesmo se impor, porque como são só 2 jogos, mata-mata, de repente consegue jogar bem e faz o resultado e voltar bem no brasileiro para a gente se recuperar logo no caminho difícil que vai ser esse jogo aí contra o vice-líder Bragantino. Um grande abraço para vocês, curtem, comentem, compartilhem, chamem mais torcedores do Santos para acompanhar nosso trabalho e até mais. Um abraço, tchau, tchau.